Entrevista com o técnico Guto Ferreira. Primeira pergunta de Douglas Santana. Guto, esse foi o primeiro teste do Bahia contra a equipe de Série B. Mesmo com o empate, perdendo a chance de ser líder no grupo do Nordestão, qual o seu saldo sobre o jogo de hoje? Bom, antes de responder, né, mandar um abração para a Mamusca, senti sua falta hoje. Sempre que a gente entra no campo, vem um apoio grande, né, da sua parte. E essa energia muito positiva é uma coisa que nos incentiva, nos dá força para poder, nesse momento difícil aí, poder fazer o melhor trabalho possível. Então, um abração para você, Mamusca. E quanto à questão do jogo, eu acho que nós começamos o jogo muito bem. Inclusive, a nossa situação de marcação estava bem na partida. Estávamos tomando a bola, estava faltando detalhes para poder entrar antes do gol, eu estou falando, tá? Detalhes para poder entrar na defesa deles e finalizar com um pouco mais de... em situação mais clara de gol e tal. E aí eles conseguem dar uma escapada, nós recuperamos a bola. Quando a gente vai sair, a gente acaba perdendo a bola e gera o escanteio. E aí nós vacilamos numa jogada ensaiada deles no escanteio e acabamos tomando um gol. Foi um gol no momento que a gente estava melhor que eles na partida. E aí a nossa equipe, num primeiro momento, deu uma sentida tal, mas rapidamente foi se reerguendo dentro da partida, foi buscando, e nós tivemos no primeiro tempo de 2 a 3 chances assim claríssimas de gol, 2 pelo menos com grandes defesas do Marcelo, né? Marcelo Carné. E uma, inclusive, por detalhe, não deu rebote ali pra gente. E a nossa equipe estava envolvendo o adversário. O adversário jogando em contra-ataque. Se você pegar chances de gol deles em contra-ataque, praticamente não tiveram. Aí a gente passou confiança para os jogadores no intervalo e tivemos a infelicidade, no momento que a gente tinha que pressionar, o goleiro acabou fazendo um passe longo e o atacante deles, se ele domina, o Inácio chega, mas ele raspou a bola. E eu não sei, eu posso estar errado, mas para mim o Luiz Otávio ele ganha a frente do Rodrigo. E à medida que ele ganha a frente do Rodrigo, o Rodrigo deixa de ser o último homem. O Rodrigo cai devido a meio que uma trombada do Luiz Otávio com ele, né? Que o Luiz Otávio meio que dá uma travada no movimento e acaba chocando. Então, eu não sei se foi lance claro de expulsão, mas a nossa equipe não se entregou. Eu tive necessidade de colocar o Henrique, que era o zagueiro de mais velocidade. Eu, com jogador a menos, tinha que trocar, botar jogadores de força e velocidade naquele momento. Tive que abrir mão do nosso jogador mais criativo, que é o Daniel, no momento, que vinha fazendo um bom jogo, mas eu, com um homem a menos, tinha que botar jogadores que ocupem espaço dentro do campo para que nessa ocupação de espaço a gente consiga suprir a ocupação de espaço do adversário, né? E conseguimos. Eu acho que a gente conseguiu a ponto muita entrega, muita raça, conseguiu a ponto não só de conseguir o empate, como conseguiu até alguns lances ali que de repente poderia ter acontecido o gol do triunfo, né? Eu acho que, em suma, por tudo que nós fizemos dentro da partida, a gente lamenta o empate. A gente aceita e sai contente por causa do... jogamos 40 minutos com um homem a menos, né? Mais 45, porque ele deu 5 de acréscimo e o Luiz foi expulso com 5 minutos do segundo tempo. Então, a situação faz com que amenize um pouco a aceitação do resultado, mas por tudo que nós fizemos dentro de campo, eu acho que a gente merecia o triunfo.
Jefferson Domingos, do Jornal Massa. Guto, Rodalega assumiu o posto de craque do time e não tem decepcionado. Fale da importância de contar com esse jogador e, além disso, ele sentiu uma lesão durante a partida. O que é que você sabe sobre a lesão? Então, em relação ao Rodalega, desde o ano passado a gente já sabia que a continuidade dele, ele assumiria esse protagonismo. Um jogador de Premier League, gente. Muitos anos de Premier League, não é qualquer jogador. Jogador com muita bagagem, muita experiência, um cara espetacular dentro do grupo, só puxa para cima, trabalhador ao extremo. O que vocês estão vendo ele fazer não acontece só pelo talento dele, acontece por muito trabalho dele diariamente. É um dos caras que mais trabalha, com seus 35 anos para 36. E ele é um exemplo dentro do grupo, um cara positivo o tempo todo. E sobre a lesão, né, a gente se preocupou muito achando que seria muscular, mas foi uma lesão no tornozelo, né, foi meio que um entorse. Aí mais que isso eu não sei. Aí o departamento médico que vai avaliar e repassar para a gente. Reginaldo Lima. Guto, boa noite. Suas alterações deram condições para o Bahia continuar criando chances de gol no jogo de hoje, mas saiu da Fonte Nova com resultado de empate. Você considera o placar justo pelo que sua equipe fez na partida? Então, é aquilo que eu acabei de responder, né? A gente acaba amenizando pela situação de ter um jogador a menos, né? E conseguir um empate. Então, a gente tem que valorizar isso, valorizar muito essa situação. Mas por tudo que nós fizemos na partida, um triunfo acho que seria o melhor resultado. Nós fizemos para isso, né? Faltou o detalhezinho do gol. Pergunta de Ulisses Gama. Guto, por favor, explique a entrada de Matheus Bahia como titular e como será o trabalho para recuperar o jogador desse momento de críticas. Cara, Matheus Bahia, só para ver como que as coisas são, né? Eu não estava aqui no Bahia, mas eu tenho certeza, pela jogada que ele fez na final da Copa do Nordeste, lá onde ele acerta o passe para o Gilberto, ele foi ovacionado pelo torcedor. Então é um jogador que tem valor, sim. E nesse momento, mais do que nunca, não dá para a gente ficar guardando ranço. Nós temos que trabalhar dentro do que tem dentro de casa, e ele é um grande jogador, tanto é que despertou interesses até externos aí, né? A gente não pode desvalorizar um jogador desse nosso. O jogador cria do Bahia, torcedor do clube, né? Família torcedora do clube, e um cara que pode nos ajudar em muito. Eu acho que as pessoas que vaiaram ele, atrapalharam ele no decorrer do jogo. Porque ele sentiu, teve muitos erros na sequência. Ele é menino, pô, ele tem 22 anos. Ele não é um cara cascudo. Então, se o Borel errar, vocês vão também acabar com o Borel. Se o André errar, vão acabar com o Borel. E aí nós vamos formar quem? Aí nós vamos vender quem? Aí o clube vai ter suporte para estruturar qual time? Se em cima de um erro, ou alguns erros, né? O jogador já toma o X no pé e aí já não pode pôr para jogar. Eu ouvi, nem sei quem, eu estava de costas, mas sempre cai no ouvido da gente, que o Bahia era da pior espécie, tipo falta de caráter. Pô, que isso, cara? Que isso? Isso aí não tem nada a ver uma coisa com outra. É um jogador que se entregou ao máximo e que dentro do jogo tentou fazer o melhor, e a experiência do outro acabou fazendo com que ele errasse. E esse erro causou, não foi só esse erro, foi o campeonato inteiro. Os erros do Bahia no campeonato inteiro que causaram o rebaixamento do Bahia. Não foi um erro, não foram 2 erros do Matheus. E isso que as pessoas têm que entender.
E assim como tiveram erros, tiveram acertos, acertos que trouxeram triunfos, que trouxeram títulos. E aí? Como é que fica? Olhar só por um ângulo é muito fácil. Tem que olhar o todo. E tem que valorizar a pessoa. Mas eu acho que o Matheus, mais do que nunca, né? A gente tem conversado com ele e a gente fazê-lo entender que ele tem que suportar tudo isso e vai amadurecer em cima disso. Vai amadurecer. O momento hoje está mais favorável para o Luiz, né? Está mais favorável, porque as pessoas os jogadores vão errando, né? Acabam sentindo e aí fica difícil pessoal da arquibancada, né? Então, se a gente conseguir se controlar um pouco nesse início, que nós vamos errar, nós vamos continuar errando bastante ainda, até que a gente passe a acertar bastante também. Acertar mais do que errar. E aí, quando passar a acertar mais, a gente não tem que achar também que nós somos os melhores, né? E que A, B ou C é o suprassumo. Não, a gente tem que manter sempre o pé no chão. E tudo que a gente conseguir é fruto do trabalho. Pergunta de Marinho Júnior, mais uma vez você trouxe André no banco. Ganhou mais uma opção para brigar por titularidade na lateral direita ou ainda é cedo? Eu acho cedo ainda. André tem 18 anos. Segundo jogo que ele não fez nenhum como titular ainda no primeiro time. Segundo jogo que ele entra, subiu o sarrafo no jogo de hoje. Um jogo num nível mais difícil, mas mostrou mais personalidade. Talvez se ele não tivesse entrado no jogo passado contra o Globo, talvez hoje ele tivesse errado muito. E os acertos dele no jogo do Globo trouxeram confiança para ele acertar, fazer um jogo sólido hoje. Sólido defensivamente. Ele foi defensivo, ele foi muito bem. Ofensivo, ele sabe, eu tenho conversado com ele, que ele tem coisas a melhorar, mas ele já tentou fazer o que é muito importante. E ele tem treinado, ele tem buscado, né? E a gente não pode esquecer. Nós estamos agora falando do André, nós estamos falando do Borel também, que a cada dia se fortalece, amadurece, cria casca, cria lastro, né? Ainda a gente sabe desse probleminha dele de cãibra, são coisas que a gente tem que trabalhar em cima, né? Pode ser psicológico também, essa cãibra, porque ele se entrega muito e tem que adquirir essa situação, precisa avaliar uma série de coisas em termos de organismo dele, que a gente só intitular é isso ou é aquilo, é muito fácil. Não, tem que examinar para buscar solução, porque é um grande jogador, tem nos ajudado muito, um jogador que tem personalidade, tem qualidade e hoje tem sido titular e tem chance de nos ajudar bastante, assim como o André, né? E se a gente conseguir botar no melhor também, assim como o Jonathan. Pergunta de Manuel Nascimento. Guto, explica, por favor, a mudança de Daniel. Foi menos produtivo em campo ou apenas uma questão tática? Não, totalmente tática. Eu expliquei, acho que na primeira resposta, quando eu falei da saída, do porquê. À medida que você tem menos jogadores em campo, você tem que ter jogadores de força para segurar, reter a bola, que possam, através do corpo, boa proteção para poder sair, e jogadores de velocidade para ocupação de espaço. Daniel é um jogador de volume, não é um jogador de velocidade, é um jogador de volume. Ele está em todas as partes do campo, picotando o jogo, né? E através desses picotes ele pifa os caras, ele coloca os caras em condição de gol. Ou entra como hoje, que quase fez o gol, né? Que são coisas que ele não fazia e que a gente já está começando a conseguir que ele faça. Nilson Luiz, Guto, a insatisfação da torcida é grande nesse início de ano. Você tem cobrado a diretoria algumas contratações ou entende que esse grupo vai superar as expectativas? Mais uma vez, nós não estamos parados.
Esse momento é um momento que ninguém vai tirar ninguém de lugar nenhum. Os jogadores que podem nos interessar nesse momento estão jogando e os clubes não vão liberar. E o Bahia não tem dinheiro para comprar esses jogadores. Então tem que esperar o momento para que a gente possa acertar com determinados jogadores. O clube já está se mexendo para isso, para que a gente possa encorpar mais o grupo, né? Fortalecer mais, poder ter condições de ter 2 times competitivos. Por quê? Porque nós estamos jogando cada 2, 3 dias. Não aguenta, gente, não suporta. Não suporta. Eu estou com medo de que comecem as lesões musculares. Estou bastante preocupado com isso, porque agora nós temos sábado, depois de 2 dias, nós temos sábado o Fortaleza, aí nós temos um dia a mais de descanso, que é o Sampaio, que é na quinta, só que 2 dias depois a gente já joga contra o Sport. Juazeirense, lá em Juazeiro. Campo Ruim, Viagem. E depois o campo pesado de Alagoinhas de novo. Então, são situações que fica difícil. Não tem descanso no meio. Não tem descanso, tudo que vem sendo feito, o jogador vai caindo em vez dele subir. Que o descanso que faz ele subir. Gabriel Rodrigues, Guto, o Bahia sofreu gols em 7 dos 9 jogos na temporada. Qual é a análise que você faz do sistema defensivo e das peças que tem à disposição? Acha que para a Série B o Bahia precisa de um zagueiro mais experiente? Nós sofremos gol em 7 dos 9 jogos e fizemos em 8 dos 9, se eu não estiver errado. O único jogo que nós não fizemos gol foi a Alagoinhas. Não, Alagoinhas fizemos, foi Barcelona, aqui. Tudo é ajuste. Nesse início de ano, qual defesa não vem tomando gol? Porque existe o problema físico. Chega momentos que a cabeça até quer, mas a perna não corresponde. Nós ainda estamos no processo. Hoje, dia 16, hoje nós temos 40 dias de trabalho, sendo que nós trabalhamos 12 e depois disso só jogamos. Aí teve os primeiros 2 jogos que nós ganhamos mais uma semana, com esses que vem jogando aí, né? Então vamos colocar que nós tivemos mais 4 ou 5 dias, 16 ou 17 dias de treino. Depois só jogou e descansou, jogou e descansou, jogou e descansou. Descansou, que eu digo, é recuperar. Porque o tempo que tem de descanso não consegue recuperar 100% do jogador. O jogador entra ainda sem estar 100% recuperado na partida. Aí quando acumula demais, a gente faz o que a gente já fez com vários deles. Tira do jogo. Não deixa ele fazer 5 jogos em sequência, 90 minutos. Pergunta de Jailson Baraúna. Guto, apesar da expulsão tola de Luiz Otávio, o prejuízo foi diminuído pela vontade e tecnicamente o desgaste físico e o pouco tempo de trabalho continuou dando tom para os finais da partida? Entrega, né, gente? Muita entrega, Barão. Muita entrega. Eu acho que esse espírito, que eu tenho certeza que foi o que a torcida do Bahia sempre valorizou, né? Essa entrega, esse espírito, e que bom que já desde o início da temporada a gente vem conseguindo entregar isso e que a gente não vacile nesse aspecto nunca, que a gente possa ter um ano com esse espírito, com essa entrega. Eu tenho certeza que se a gente tiver isso sempre, a gente vai conseguir ter uma temporada muito positiva. Rafael Seixas. Guto, o Bahia não fez um grande jogo e já são 5 pontos perdidos na Copa do Nordeste. Com o protesto da torcida por resultado, você já se sente pressionado no cargo? Então, isso aí é um ângulo seu, né?
totalmente seu. O Bahia não fez um grande jogo. O adversário fez um grande jogo. Pergunta de Thiago Mastroianni, a última da coletiva. Sábado o Bahia vai enfrentar um time de Série A e de Libertadores, ou seja, o grau de dificuldade vai aumentar. Como é que você vê isso? Eu vejo como uma partida da competição, né? E temos que enfrentar da melhor maneira possível, né? E esse perfil de jogo só vai amadurecer, só vai trazer casca para a nossa equipe em termos de preparação dentro da competição e para as próximas competições que virão.